A graça e a paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe cada um de nós. Dê um Feliz Natal aí pro seu irmão. Ainda falta 2 dias, né? Feliz Natal a todos nós. O nosso Deus veio aqui estar conosco. Amém, agradeço. Que maravilha que o nosso Deus veio estar conosco em meio às nossas dores. Ele, em vez de se esquivar, Ele se fez presente, como Ele se faz presente em todos os momentos da nossa vida, não apenas os felizes, mas também os difíceis. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo de número 1. Vamos trazer uma mensagem hoje sobre essa data tão especial que é o Natal. Celebraremos daqui a 2 dias, né? Mas esse é o nosso culto que antecede. Efésios, capítulo de número 1. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 1. Ler 2 versos aqui que eu acho versos estupendos, mostrando a importância de Jesus. Efésios 1, verso 9, queridos. Diz assim a palavra do Senhor: e nos revelou o mistério da sua vontade. Olha só, os cristãos que tanto perguntam qual é a vontade de Deus, está aqui, ó. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Que é qual, então, essa vontade? Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Só até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que a Tua vontade, que nos é revelada, se cumpra cada dia em nossas vidas. Que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, a viver conforme o Senhor deseja. Que o Senhor possa transformar a nossa existência. Que o Senhor possa nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. Que nesse momento de Natal, Senhor, a gente possa celebrar a Tua vinda, o Teu amor, quem Tu és. Aquece os nossos corações, Pai, e produz em nós a Tua boa nova, o Teu querer, a Tua vontade. Pedimos, Senhor, que o Senhor honre, Pai, a Tua palavra cumprindo em nosso meio. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Queridos, no Natal nós celebramos então a vinda, né, dos céus à terra. Nós celebramos que o próprio Deus se manifestou no nosso meio, que Ele veio até nós. É interessante são 2 planos, né? Que a terra e o plano celestial, onde está Deus, onde estão os anjos. Claro que Deus é onipresente, está em todos os lugares, mas há esse pensamento da terra e dos céus. Esses dias, 3 dias atrás, eu lendo a Bibliazinha da Esther, e estava lá, né, a figura de Jacó deitado em uma escada. E ela perguntou o que era, né? E aquela escada subia anjos e desciam anjos, né? Essa ligação num sonho que Jacó teve, que ele teve lá em Betel, os anjos subindo e descendo, né? Vindo dos céus à terra, subindo da terra aos céus. E aí eu comentei com minha esposa, né, que é muito lindo que Jesus usa essa passagem para dizer lá para Natanael: ó, Natanael, você ficou impressionado com esse milagre, mas coisas maiores você verá, e você verá os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus fazendo uma alusão a isso, a essa passagem de Jacó, porque ele é essa escada, ele é a ligação do céu com a terra, porque ele veio. Ele abriu esse caminho tanto dos anjos descerem e nos ajudarem, quanto para nós voltarmos a Deus e irmos para a glória. Então, nós celebramos no Natal a vinda de Deus à terra. A pergunta que fica é: o que muda depois desse acontecimento? O
que esse acontecimento tem que mudar nas nossas vidas, no nosso entendimento, no nosso viver? E a resposta é: tem que mudar tudo, né, queridos? Deus veio, viveu no nosso meio, e isso revela, primeiro, 2 pontos. Primeiro, revela quem Deus é. Se o ser humano tinha alguma dúvida, ficava elucubrando como é Deus, como é que Deus entende a respeito disso ou daquilo, quais são os valores de Deus, quais são os princípios de Deus, como é o caráter de Deus, tudo isso foi revelado, foi escancarado na pessoa de Jesus, porque nós vimos, né, nós temos o registro do próprio Deus lidando e vivendo, estando no meio dos dilemas da vida, tratando com as pessoas, conversando, se comunicando, se relacionando, conversando tanto com a religião quanto com o pecador, no meio de todas as questões que a vida traz. Então, em primeiro lugar, ele revela esse Deus de forma plena. Em segundo lugar, ele nos mostra qual a melhor forma de viver. Porque se o próprio Deus viveu e viveu de um determinado modo, de uma determinada forma, se ele compreendia a vida daquela forma que ele viveu, isso nos revela a forma mais perfeita de vida, a forma mais abundante de viver, que é o que Jesus chamou de vida em abundância. Essa segunda parte, vou deixar para a noite. Quem puder vir, vai ver essa segunda parte. A primeira parte, ele revelando Deus, seu caráter, seus princípios, seus valores, e revelando a verdadeira sabedoria, eu vou transmitir agora pela manhã. Bom, queridos, então, Jesus, ele vem e revela Deus. Deus que antes estava oculto, né? Estava lá nos céus, e os seres humanos tinham breves revelações aqui e ali. Estamos lá, todo o Antigo Testamento, Deus revelando ao ser humano numa revelação que a gente chama de uma revelação progressiva. Lá, os primeiros livros da Bíblia têm um conhecimento, e vai sendo um conhecimento que vai se acumulando. Né? O que Isaías leu os livros de Moisés. Moisés não leu os livros de Isaías. Então, Isaías, que já teve toda a compreensão que Moisés tinha, porque ele leu os livros de Moisés, Isaías pôde avançar. E Deus revelou ainda mais a Isaías. E isso foi nessa crescente, como se fosse uma grande pedagogia divina, Deus pegando a humanidade, colocando no banco da escola, ensinando: eu sou assim, eu sou assim, eu trato assim, eu me comunico assim. E a gente vai vendo, à medida que o Antigo Testamento vai passando, uma evolução. Eles compreendendo coisas de forma melhor, mais aprofundada, mais melhorada, conforme o próprio Moisés disse que seria. O próprio Moisés, Deus disse para Moisés: olha, Moisés, esse povo não está pronto, não está preparado, então eu vou entregar aqui para vocês essa lei, que é um início, que é um princípio, mas eu ainda enviarei um profeta semelhante a ti, que entregará a revelação completa. Então, ali em Moisés foi um início, foi uma compreensão mais básica, né? O beabá, mas a revelação completa, isso está lá em Deuteronômio 18, Deus mesmo disse a Moisés: virá depois. Esse profeta que Jesus fala ali a Moisés é o próprio Jesus, que vem e revela Deus de forma plena. O que isso muda então, queridos? Que a partir de Jesus, todo o ensino, todo o conhecimento, né, que é o que o Novo Testamento diz, precisa ser conferido, precisa ser examinado, né? Está escrito: examine todas as coisas, retenha o que é bom. Porque toda informação que lhe é transmitida é uma informação relativa, uma informação parcial, uma informação incompleta, que pode ter enganos ali no meio, equívocos, de forma sincera ou de forma maliciosa. Tudo você precisa conferir. Seja em oração, você pedindo para Deus: Senhor, isso aqui, será que é verdade? Não é? Esse ponto aqui, será que realmente é isso? Se não, e não é? Qual que é a melhor forma de tratar essa questão, esse problema que eu estou tendo na minha família, esse problema no trabalho? Será que é conforme tal pessoa me disse ou conforme tal outra pessoa disse?
Você ora e pede para Deus: Senhor, me ajuda a tomar a melhor decisão, me ajude a entender esse problema da melhor forma, que eu não seja tendencioso para um lado, nem tendencioso para o outro, que eu compreenda a verdade, qual é o cerne da questão. Então a gente pede a Deus em oração e a gente confere também com as Escrituras. A gente procura, qual verso da Bíblia trata sobre essa questão, qual livro da Bíblia menciona algo parecido. A gente confere nas Escrituras. Essas duas conferências são muito boas. Você pedir a Deus em oração uma iluminação e você conferir na Bíblia para você achar um caminho. As duas coisas são muito importantes, as duas coisas são lindas, mas há algo superior a isso, há algo que vai muito além disso, que é você conferir essa questão, esse ensino, esse problema, esse dilema, com a palavra. E a palavra, eu não estou falando as Escrituras, eu estou falando a palavra que é Jesus. No princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando Jesus veio, querido, ele vem e mostra tudo que a gente precisa saber sobre a vida e sobre o caráter de Deus. A vida dele está transmitindo isso para nós. E com isso eu não estou falando apenas as falas de Jesus. Aí disse Jesus, tal e tal. Não estou falando apenas do que ele falou, mas eu estou falando do todo da vida dele. Você confere tudo com o que Jesus viveu, com o que ele ensinava, que é a fala dele, mas também como ele se portava, como ele se relacionava, como ele tratava determinada questão. Porque a palavra, todo o ensino, todo o caráter de Deus estava manifesto em Jesus, pelo óbvio, porque ele era Deus, então ele mostrou Deus. Então ele encarnou toda a essência, tudo que Deus é, a gente vê nele, e ele viveu isso. Então nunca deixe de conferir tudo que você ouvir, tudo que você pensar, toda decisão, toda análise com a vida de Jesus. De novo, não apenas com o que ele falou, mas com o que ele viveu, como ele tratou aquela questão, tudo que ele falou, tudo que ele não falou, porque também isso é uma informação. Se ele se esquivou de falar sobre alguns temas, talvez aquele tema não seja nem algo importante para Deus. Como ele tratou as pessoas, como ele não tratou as pessoas. De novo, o não também é uma informação, porque se Deus não tratou as pessoas de determinado modo, quem sou eu para tratar assim? Como no caso da mulher adúltera. Jesus não tratou a mulher adúltera de forma cruel, de forma violenta, ou de forma a querer destruir a vida dela. Sua vida acabou, você é uma pecadora, você vai para o inferno. Jesus não a tratou assim, como muitos tratam. E aí, se Jesus não tratou assim, essa é uma informação importantíssima. Eu não vou tratar assim. Vou tratar como ele tratou. Olha, não peques mais, porque isso acaba com a sua vida, isso gera dor, isso prejudica as pessoas ao seu redor. Então, eu não vá, você está perdoada, porque estou vendo o seu arrependimento, estou vendo a sua dor. Vá, mas não peques mais. Trate assim. Então ele sempre querendo primeiro restaurar a pessoa, como está escrito lá em Gálatas 6, se algum irmão for surpreendido em pecado, vós que sois espirituais, restaurem essa pessoa. Então o objetivo é sempre restaurar, é ajudar, é tentar libertar a pessoa daquele calabouço, daquela prisão, daquele mal que ela fez a si mesma e aos outros. Faça como Jesus. Por quê? Porque ele é o alicerce, queridos. Ele é o paradigma pelo qual a gente analisa tudo. Ele é a referência, ele é a vara de medir. Você sabe qual que é o tamanho de 1 metro? Deve ser mais ou menos assim, né? Mas é interessante que você saber 1 metro, mas você me diga, qual o cálculo, como você se baseia que é 1 metro? O metro foi definido e foram criadas barras de 1 metro, que foi transmitida para o mundo todo, para todo mundo, na hora de medir alguma coisa, ter a certeza. Espera, isso aqui tem 1 metro ou não tem? Deixa eu comparar com
com a vara de medir. Se tem o mesmo tamanho, é 1 metro. E se espalhou na Terra. Hoje temos cálculos objetivos, que é baseado, inclusive, na velocidade da luz. É 1 sobre, não sei, um número imenso lá da velocidade, da quantidade de distância que a luz percorre. Hoje é um dado objetivo. Mas antigamente era uma vara de medir. E na antiguidade, então, era tudo assim. Qual que é o tamanho de X? Tinha uma referência e tudo era medido a partir dessa referência, tanto em termos de peso quanto de distância, etc. Então, quanto que era lá o peso lá que tinha lá antigamente, que não era quilos? Era medido baseado a uma referência. Então, tudo para o cristão, nós estamos chamados, olha o nosso nome, cristão. Qual que é a nossa vara de medir? Qual que é a nossa referência para tudo, para saber se é certo ou errado, correto ou incorreto? É Cristo, é Jesus. Tudo você olha para Ele, querido. E com isso a vida fica tão fácil. A hora que você entende isso, fica tudo tão fácil. Porque é só você comparar para Jesus, com Jesus. Porque quando você toma essa referência, fica muito claro, queridos. Porque senão, se você... deixa eu procurar na Bíblia. Também é válido. Mas é muito mais complicado. Porque você vê... meu Deus, não sei se eu entendi direito. Será que é isso mesmo? Esse verso diz essa coisa, esse aqui parece que diz outra. Aí a pessoa fica toda enrolada. Agora, se você olha para a vida porque para entender a Bíblia, é um livro que a história é de 2000 anos atrás, o contexto era diferente, as coisas como se tratavam eram diferentes, isso na época de Jesus. O Antigo Testamento, então, é 3.000 anos, 3.500 anos atrás. Você nem sabe o que estava acontecendo direito. A pessoa tem que ter um treinamento teológico, tem que ter um treinamento histórico, tem que ter um treinamento em grego, treinamento hebraico, hermenêutica, exegese, e depois de tudo isso, você vai ver os teólogos estão eles lá brigando de foice, um querendo matar o outro, um odiando o outro de morte. Tamanha a confusão. Por quê? Porque eles estão colocando a referência em outras coisas, por mais que a Bíblia, claro, é uma referência, mas Jesus, a própria Bíblia diz que a referência principal é Jesus. A Bíblia está para nos mostrar Jesus e para a gente olhar para Ele. É o que Jesus diz: olhem para mim, porque eu revelo o Pai. Tudo que eu faço é o que o Pai faz. O que a Bíblia diz? Que nós acabamos de ler, Efésios 1. O grande propósito de Deus, a grande vontade de Deus, que nos foi o quê? Revelada. Era o quê? É o mistério, em várias passagens da Bíblia fala sobre isso, fala o mistério que estava oculto às gerações, o propósito de Deus. Em Efésios 1 nós lemos, a vontade de Deus que nos foi revelada era o qual? Fazer convergir em Cristo todas as coisas. E olha o tamanho disso. Ele fala, convergir para Cristo todas as coisas, e olha que ele continua. Primeiro fala tudo, e ele ainda enfatiza, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Olha o tamanho da referência que é Jesus. Tudo tem que convergir, tudo, sobre qualquer tema, sobre qualquer questão, tem que convergir para Cristo. E não apenas nós, humanos, tão limitados, tão cheios de percepções erradas, mas até os anjos, porque até as coisas celestiais têm que convergir para Jesus. Até os anjos, para eles saberem o que é certo e errado, eles têm que olhar para Jesus. Ele é a vara de medida, Ele é a regra, Ele é a referência. Tudo tem que convergir para Jesus para sabermos o que é verdade, o que não é, o que é sadio, o que é doentio, o que é exagerado, o que é deficiente. Tudo teste na vida de Cristo. Tudo teste na palavra que é Cristo. Eu estou falando da vida de Jesus. Nas Escrituras, sim, mas muito mais em Jesus, porque a própria Bíblia está testificando e nos dizendo, convirja para Cristo. Convergir é o quê? Todo mundo olhar na mesma direção. Todo mundo olhar na mesma direção e todo mundo ir na mesma direção. Todo mundo ir para Cristo. Então, quando você vir um pastor, um teólogo, um filósofo, um profeta, quem quer que seja, falando sobre um determinado tempo, sobre um determinado tema,
você já analisa. Peraí, Jesus já ensinou assim? Jesus, ele ministrava assim, ele entendia assim sobre esse tema, ele se expressou assim, ou tinha contornos diferentes, ou ele falava o oposto disso, ou falava de outra forma, ou ele não falou sobre isso, ou não dessa forma. Como? Por quê? Olha tudo para a vida de Jesus. Tudo. E de novo, não apenas as palavras que ele usou, mas todo o viver dele. Como foi o viver dele inteiro sobre essa questão? Como ele vivenciou isso? Como ele se relacionou com as pessoas a respeito disso? Como eram as reações dele, o movimentar dele, as atitudes dele? Por quê? Porque ele era a palavra encarnada, não era apenas a palavra falada, todo ele era a palavra. Então tudo, a minha principal Bíblia, queridos, é Jesus. Porque ele é a principal referência, porque a grande vontade de Deus que nos foi revelada é fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Por exemplo, esses dias um amigo de infância, crente, me mandou uma pregação. Olha, ouça essa pregação, que pregação maravilhosa, espetacular, mexeu com a minha vida. Lá fui eu ouvir a pregação. Ai, Jesus. Fui lá e eu sofri isso, irmãos. Ai, Deus não me poupou dessa. Pregação de um americano, aí já um americano, grande. Aí a pessoa já fica, empolgada porque é americano. Aí eu fui ouvir a pregação, ouvindo, aí depois eu terminei, graças a Deus aquilo acabou. Irmãos, sinceramente, se o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João tivesse ouvido aquela pregação, sem saber que aquele cara era um cristão, eles perguntariam, você é judeu? Na melhor das hipóteses, porque ele falou a pregação inteirinha sobre sabedoria, no livro de Provérbios, que é óbvio que a sabedoria ali, ali no livro de Provérbios, a sabedoria é como se fosse uma pessoa. É a personificação de Jesus. E a pessoa consegue falar sobre sabedoria, coisas elevadas, profundas, que Deus vai revelar, e não consegue apontar para Jesus, que é a sabedoria do livro de Provérbios, ele é a sabedoria divina, é a sabedoria revelada. A pessoa não consegue falar de Jesus. O apóstolo Paulo perguntaria, olha, você é judeu? Na melhor das hipóteses, porque na pior o cara estava quase um gnóstico. Talvez vocês não sabem o que é isso, nem precisa saber. Mas assim, como é triste, queridos, as pessoas não terem Jesus como referência, e a pessoa que se diz cristã não tem Cristo como referência, nem numa passagem clara que está mostrando Jesus. Não tem Cristo como referência de sabedoria, que ele é justamente a palavra. O que quando fala Jesus é a palavra, ele é o verbo, está dizendo, ele é a sabedoria de Deus. Amém. E de novo, quando ficam essas brigas, teológicas, nossa, irmãos, olha, eu já passei disso há tanto tempo. Porque o verso tal diz isso, o verso tal diz isso. Aí um fica brigando com o outro, aí entra um terceiro que não concorda com nenhum dos dois, aí entra um quarto que não concorda com nenhum dos três, aí vira aquela confusão. Nossa, isso porque todo mundo diz que não, é só olhar para a Bíblia que fica claro. Eu vejo como fica claro. As pessoas se odiando de morte, cada um com um pensamento totalmente diferente, cada um citando versos da Bíblia. Olha aqui esse aqui, olha como está claro, e o outro, olha isso aqui como está claro, e diz o oposto do seu. Aí vira aquela briga, aquela confusão. Eu não perco mais meu tempo com isso, irmãos. Eu olho para Jesus, e aí de Jesus, eu olhando a vida dele, já fica claro, pronto. Aí de Jesus eu olho os versos que todo mundo está apontando e aí entendo. Porque ele é a vara de medir, ele é a referência. Você olha para Jesus, você primeiro entende, e aí depois você lê os versos, fica claro. Tira todas as tendências, todas as ideologias, a lavagem cerebral que tal ou qual doutrina criou na mente da pessoa. Você olha para Jesus, fica tudo claro. Só para dar um exemplo bem básico, porque aquela confusão aqui no meio evangélico brasileiro, que eu já falei que é uma incultura imensa. Se for falar com um alemão, não vai nem saber do que você está falando. Porque crente não pode beber nenhuma gota de álcool. Você vai falar com um crente alemão, 1000 vezes mais crente que um brasileiro, não vai saber nem do que você está falando. Do que você está falando? Não sabe nem do que você está tratando.
Porque a Bíblia, como eu já mostrei em diversos versos, fala sobre isso com toda naturalidade. Fala para não se embriagar, porque aí a pessoa perde a noção das coisas, pode fazer coisa errada. Mas para mim, aí as pessoas começam a mostrar, trazer versículos, eu nem perco meu tempo, eu só olho para Jesus. O que Jesus fez, queridos? Depois das pessoas beberem o vinho todo, numa cerimônia de casamento, beberam o vinho todo que tinha, aí Jesus podia, não, já beberam tudo, chega, tá bom. Nem deveriam ter bebido, na concepção dos evangelhos brasileiros é assim, nem deveria ter vinho na festa, uma vergonha. Né? Se fosse o Jesus evangélico brasileiro, falaria, o Jesus alemão seria diferente, né? Cada um tem o seu Jesus, é uma brincadeira isso. Aí se fosse Jesus evangélico, não, você não deveria nem, Jesus primeiro nem teria ido, né? Porque é uma vergonha e tal, absurdo, né? Mas Jesus ainda foi, mas tinha que ir e ficar de cara fechada, né? Esse povo bebendo, que absurdo, não sei o quê, não tem vergonha, esse povo que não crê em Deus. E aí quando acabaram de beber tudo, Jesus falou, agora chega, né? Foi uma provisão de Deus esse vinho ter acabado, porque isso já é uma pouca vergonha. Mas vieram, e Jesus, o que ele fez, irmãos? Ele repreendeu, ele acusou, falou que vocês são os manguaceiros, são isso. Não. Jesus foi lá e pegou 600 litros de água e transformou em 600 litros de vinho. Aí fica o quê? Aí os teólogos lá se debatendo, briga para lá, se joga faca um no outro, xinga, ofende, os exemplos de cristão, né? Ficam lá nessa confusão danada, eles tinham que pregar para Jesus, para ver se Jesus se converte, né? Aí Jesus convertido. Então eu não perco mais meu tempo. Olha para a vida, olha como fica claro que tem algum debate para falar, e ainda depois o cerimonial disse, né? Que vai que Jesus fez, não, Jesus fez um vinho bem ruim para o povo tomar e amargar a boca e ninguém gostar. Não, depois o cerimonial disse, nossa, que vinho maravilhoso, por que deixaram esse vinho para depois? Eles tinham que ser o primeiro a ser servido lá na hora ali do ápice para o pessoal celebrar. Ainda disse um vinho espetacular, ainda Jesus fez. Jesus é a favor da embriaguez? Não. É a favor do alcoolismo? Obviamente que não. Tudo porque nada que domina o ser humano, Jesus é contra. Tudo que domina o ser humano, Jesus é contra. Só que agora uma celebração, uma festividade, uma coisa simples, em família, tranquila, uma coisa simples entre amigos, qual o problema? É aquilo que o apóstolo Paulo diz, todas as coisas são puras para os puros. Já para os impuros, nada é puro. Por quê? Porque a mente deles está corrompida. Para os impuros, nada é puro. Por quê? Porque a mente está corrompida, então só fica pensando besteira. Só fica pensando lixo, e aí quer proibir todo mundo de fazer tudo. E Jesus não era assim. Então eu só olho para Jesus, queridos. Olha para Jesus como fica simples, fica claro. Ainda acusavam Jesus de ser glutão e beberrão. Claro que é já no sentido de ofensa. Mas Jesus tomava ali com eles. A Santa Ceia, acho que foi com o quê? Foi com vinho. Os cristãos celebravam a Santa Ceia com o quê? Com vinho. Está escrito lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo até dizendo, gente, vocês não esperam os outros irmãos chegarem, e alguns já até se embriagam. Aí ele repreende, né? A pessoa que já está se embriagando. Mas era com vinho, porque as pessoas não tinham essa maldade no coração desses cristãos. Então eu só olho para Jesus, está tudo resolvido, queridos. É só olhar para Ele. Trocar tudo por Cristo, Ele é a segurança perfeita em relação a todos os temas, todas as questões. Tudo. Se fizerem isso, queridos, isso vai fazer uma diferença enorme na vida de todos nós e no que você aprende, no que você, às vezes, vê uma pregação no YouTube, porque você põe Jesus como filtro, já acaba com boa parte do lixo que dizem aí. O suposto evangelho que estão anunciando, e não é evangelho, porque é só você olhar para Jesus. A gente tem que olhar tudo, queridos, pelo olhar dele. Ele ser o filtro. Não é o Natal? Ele veio para revelar o quê? Para mostrar Deus, irmãos. E mostrar Deus de uma forma escancarada. Como Deus é. Não interessa o que me dizem sobre tal tema, sobre tal, eu olho para Jesus. Está ali revelado de forma plena. Ele é o resplendor, Ele é a expressão exata do ser de Deus e o resplendor da glória de Deus, a expressão exata. A Bíblia diz que tudo que veio antes eram sombras. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Colossenses capítulo 2. Tudo antes era sombra, então as pessoas às vezes ficam analisando sombras. Eu olho para a realidade. Olha aqui a realidade, Cristo. Amém.
Como fica mais fácil? Ele precisa ser os óculos, Cristo, através do qual você analisa o mundo, através do qual você vê tudo. Todos nós, como a Bíblia diz, todos pecaram e todos carecem dessa lente. Porque os nossos princípios e valores que a gente aprendeu com a nossa família, ou com a nossa religião, ou com amigos, ou com a nossa vivência, todos os nossos princípios e valores são tortos, são ambíguos, são relativos, alguns são exagerados, outros são deficientes, alguns princípios são maldosos, julgadores, sem misericórdia, a gente está cheio de defeitos. Então, quando um ser humano fala algo para você, assim como você se sabe defeituoso, aquele ser humano também está trazendo uma carga de problemas, de defeitos, deficiências e exageros. É tudo relativo. Tudo que qualquer ser humano falar para você é relativo. Só existe um absoluto, que é qual? Cristo. Tudo é relativo. Agora, a expressão exata do ser de Deus, você vê aonde? Em Jesus. Em Jesus. Ele é a expressão exata. Todas as outras revelações, até mesmo da Escritura, você vê percepções, compreensões, mas que inclusive é uma compreensão que vai evoluindo ao longo do tempo. Agora em Jesus você vê a revelação plena, exata, completa. Então a gente tem que trocar todas as nossas lentes por um olhar só, que é Cristo. Porque a grande vontade de Deus que nos foi revelada é fazer o quê? Convergir todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, para Cristo. Temos que convergir para Ele. Por isso que o apóstolo Paulo diz, a gente tem que ter a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É tirar a nossa mente, cheia de defeitos, incompreensões, tendências, vícios, problemas, e pegar a mente de Jesus e colocar aqui. Olha a diferença que isso vai fazer. Diferença total e completa. A gente tem que ter o olhar dele, experimentar tudo através da ótica dele, procurar ter o coração dele, a mente segundo a dele, as reações conforme a dele, falar conforme ele falava, ensinar conforme ele ensinava, tratar as pessoas como ele tratava. Tem que ser assim. O próprio Jesus diz que quando o Espírito vier, ele dará testemunho de quê? Quando o Espírito da verdade vier, ele dará testemunho de mim. Olha para você ver como tudo a vontade de Deus é convergir em Cristo. Até o Espírito Santo, quando vier, ele vai dar testemunho de Jesus, de mim. Então o próprio Espírito Santo fica colocando em nós essa vontade, essa direção. A gente está indo para um lado, indo para o outro, e o Espírito Santo vai tentando nos virar, tentando nos convergir para quem? Convergir todas as coisas para Cristo. Essa é a ação do Espírito Santo. A gente todo igual barata tonta, cada um indo numa direção, e ele vai pegando a gente, virando para convergir para Cristo. Tudo convergir nele. Porque a verdadeira, a mais profunda, a ideal espiritualidade do ser humano, é a espiritualidade que aponta para Jesus. É falar mais de Jesus, falar mais como Jesus, viver com Jesus e viver como Jesus. É por isso que lá na igreja de Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por que chamaram eles de cristãos? Porque tudo eles apontavam, tudo eles convergiam para Jesus. A tal tema, Jesus tratava assim. Eles falavam, não apenas falavam de Jesus o tempo todo, mas procuravam ser imitadores de Cristo. Procuravam tudo convergir para Cristo. Aí lá vou eu ouvir esse meu amigo, e também que é uma frase repetida aí ao cansaço, né? As pessoas dizem, não, que Deus me revelou, você já deve ter ouvido isso para todo lado, como eu já ouvi, porque Deus me revelou que Deus vai levantar novos Josués, Deus vai levantar novos Daniels, Deus vai levantar novos Isaías, Deus vai levantar novos Davis no mundo para abalar a nação, etc.
essa não é uma frase do Novo Testamento. De novo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo João olhariam isso. Pera, você é cristão? Vem cá, deixa eu te ensinar o Evangelho. Falaria para qualquer um desses que falar uma frase dessa, que essa frase, na ótica do Novo Testamento, é absurda, do início ao fim, absurda, irmãos. E isso é passado com toda espiritualidade. Não, porque eu estou cheio da presença de Deus. E todo mundo dá aquele aleluia, glória a Deus. Irmãos, tinham que jogar sapato nesse infeliz, expulsar ele. Olha, está cancelada sua carteira de pastor. Geralmente quem fala essas coisas é apóstolo, né? É a vice-deus, esse povo aí. Que é absurdo. O que o Novo Testamento fala o tempo todo? Não é um verso, não, o tempo todo. O que ele fala? Sede imitadores de Cristo. Qual que é a referência? É ser um novo Daniel? Não, pelo amor de Deus. Compara Daniel com... Vamos comparar Daniel... Vai comparar Daniel com Jesus? O próprio Daniel acharia isso um absurdo. Pelo amor de Deus, vocês têm como referência Jesus e vocês estão olhando para mim. Vocês não têm vergonha? Jesus disse: olha, se os profetas e reis da antiguidade desejariam ver o que vocês estão vendo. E as pessoas olhando para Daniel, ai, como eu queria ser como Daniel. E o apóstolo Paulo o tempo todo falando: sede imitadores de Cristo, sede imitadores de Cristo. Ou pelo menos se falasse: não, Deus vai levantar um novo Paulo, até vai, porque o apóstolo Paulo diz: imitem a mim, porque eu sou um imitador de Cristo. Se vocês não estão conseguindo olhar para Jesus, então pelo menos olhe para mim, porque eu estou procurando imitar Jesus. Então pelo menos indiretamente vocês chegam lá. Ser imitador de Cristo. Irmãos, o Natal aconteceu. Amém. Tem que falar para essas pessoas: vocês não sabem que ocorreu um negócio chamado Natal? Jesus veio à Terra. A gente tem uma outra referência 1 trilhão de vezes superior a qualquer referência humana que já existiu. Se as pessoas pelo menos lessem o Novo Testamento, eles iam falar: peraí, não, que seja um novo João Batista, pelo menos, porque Jesus disse: qual foi o maior nascido de mulher? Ele falou João Batista. Mas nem é para João Batista, porque Jesus disse que o menor no reino dos céus é maior que João Batista. E Jesus, então, pela madrugada, a gente tem a referência mais perfeita, exata. Ele é o resplendor da glória de Deus. Mas qual que é a vontade de Deus? As pessoas gostam tanto de falar assim: qual que é a vontade de Deus para a minha vida? O apóstolo Paulo diz: para você que faz essa pergunta insistentemente para Deus, e Deus já respondeu isso para você há 2000 anos atrás, e fala de novo: Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Já foi escrito, tá? Não tem nem o que falar. Ele diz: a vontade de Deus, que já nos foi revelada. Ele ainda fala, para não ter dúvida: a vontade de Deus que já nos foi revelada é fazer convergir todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, para Cristo. Então, qual que é a vontade de Deus para a sua vida? É você ser cada vez mais parecido com Cristo. Cada vez você olhar mais para Ele. Ele ser a sua referência para tudo. Você aprender com Ele a viver. Aprender com Ele a filtrar o que é bom, o que não é bom, o que é sadio, o que não é sadio, o que é correto, o que é incorreto. Olha para Jesus. O Espírito Santo aponta para Jesus. Ele vem e dará testemunho de mim. A Bíblia aponta para Jesus, está escrito: convirjam todos para Cristo. Então, o objetivo de tudo no Evangelho é a gente aprender com Jesus a viver. Tanto é que o Novo Testamento, você vai vendo, é todo o verso, quase todo o verso é Cristo, 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 Cristo. Aí eu vejo isso, aí vejo uma pregação, e o cara passa 50 minutos falando da sabedoria e não cita Jesus uma vezinha, só para dar uma... Não cita. Aí é vergonhoso. Tudo, queridos, tem que apontar para Jesus. Quer saber se algo é cristão? É se está apontando para Jesus, senão é outra coisa. Põe um outro nome aí que essas pessoas inventem uma religião para elas, porque cristão, surgiu esse nome porque o tanto que eles apontavam, tanto que eles convergiam para Jesus. Ele
Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Tudo nas Escrituras aponta para Jesus. Isso é uma bomba, queridos, na nossa percepção, a hora que a gente compreender isso. A hora que o Natal for para nós essa revelação de Deus de forma plena. A hora que a gente entender que Jesus revela Deus 100%, de forma total, de forma completa, que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, como tratar tal situação? Como tratar tal obstáculo? Como tratar tal pecado? Como entender tal questão? Vou lá, eu ler um teólogo que está brigando com outro teólogo, que briga 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 com a outra seita, com outro pastor, com outro... Eu não perco mais meu tempo com isso. Olha para Jesus, ó, e Jesus simplifica tudo. E em Jesus fica tudo claro. Olhar para Jesus. Ele é a revelação plena. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o fundamento. Ele é a pedra de esquina. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém. Olha como é claro, queridos. E como fala assim o tempo todo isso. Tudo que eu falei aqui são versos bíblicos. Ele é o autor, consumador da nossa fé, Ele é a pedra de esquina, nele, olha, esse verso é maravilhoso, nele, em Jesus, ó, tudo é a mesma coisa, convergindo para Jesus, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quer ter uma sabedoria perfeita para o seu viver, para as suas decisões, para as suas compreensões de mundo, para você tratar qualquer questão, é só olhar para Jesus. E Ele é fácil olhar para a vida dele, é tranquilo. Primeiro porque você olha para Jesus e já fica admirado, já fica maravilhado, porque Ele é maravilhoso. E você olha para Ele e vai procurando imitar Ele, você vai ficando maravilhoso também. Você vai se tornando um ser admirável. Por isso que os pecadores, as pessoas mais simples, todo mundo ficava ao redor de Jesus, porque Ele era maravilhoso. Quem fugia de Jesus era só os religiosos, os encrenqueiros, fofoqueiros. Aí esses não queriam saber de Jesus. Agora, muitas vezes, aquele cristão, que se diz cristão, aquele cara religioso, ferrenho, os pecadores, tudo fugindo. Porque sabe a língua afiada daquela pessoa, e como aquela pessoa é dura, como aquela pessoa pisa, como aquela pessoa vai julgar, vai tratar mal e vai acusar. E Jesus era totalmente diferente. Jesus era só acolhendo todo mundo nos braços dele, cuidando, sarando e mandando de volta para a vida. Então, queridos, a gente tem que voltar para Cristo. Ele é a sabedoria divina que quer se manifestar na vida de cada um de nós. Imagine se todos nós revelássemos Jesus com as nossas atitudes, com o nosso tratar da vida. Isso ia inspirar mais pessoas. Às vezes, sem você falar uma palavra. Como eu já citei aquela frase de São Francisco, né? Olha, pregue o tempo inteiro. Pregue Jesus o tempo inteiro. E de vez em quando use palavras. O que ele queria dizer com isso? Porque toda hora você está tratando, você está junto com as pessoas e você está sendo como Jesus com aquelas pessoas. Então você seja Jesus onde você for. Isso significa ser corpo de Cristo. Cristo não pode ser algo distante ou meramente uma coisa que é para finalizar as nossas orações. A gente ora, pede, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá isso, Deus me dá isso. Em nome de Jesus, amém. Aí lembrou de Jesus. Só no fim, né, na hora de finalizar a oração, Jesus aparece. Não, queridos, Cristo tem que abarcar tudo, Ele tem que ser a nossa mente, Ele tem que ser o nosso viver. Os apóstolos para tudo apontavam para Jesus, parece óbvio, né? Parece muito óbvio, só que as pessoas não fazem isso, esqueceram o Natal. Tudo tem que apontar para Jesus. Se você colocar isso como alvo, né, que é a vontade de Deus para mim e para você, está pedindo isso para nós, está colocando isso para nós. Se isso for um alvo para você para 2020, eu quero que na minha vida, nos meus pensamentos, as minhas decisões, minha forma de entender tudo, tratar tudo, eu quero convergir para Cristo. Ah, meu irmão, primeiro você está cumprindo a vontade de Deus. Segundo, sua vida vai se tornar uma vida maravilhosa, porque a vida de Jesus foi maravilhosa. Mas eu já estou até entrando no tema da noite. Então, queridos, o que eu estou fazendo é exaltar Jesus ao máximo, como todos os cristãos faziam. Era convergir para Cristo.
todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Vamos ficar de pé, queridos? Então abre aí de novo comigo, faço questão de ler de novo esse verso, Efésios capítulo 1, repetir pouco esse verso, se formos ver a importância dele, para nós, para o mundo, para tudo, né? Porque você vê, Jesus está dizendo, até as coisas dos céus têm que se prostrar, e Jesus diz, olha, todo joelho na terra, no céu e no mar vai se dobrar o nome de Jesus e vai confessar que Ele é Senhor. O que isso quer dizer, queridos? É que Ele é o paradigma, Ele é a referência, Ele é a vara de medir. Todo joelho vai se dobrar naquele dia. Mas se vai se dobrar naquele dia, é melhor já se dobrar agora e já viver conforme Ele. Glória a Deus! E eu dobro o meu joelho para Cristo. Aí você fala, as pessoas dizem, mas eu também. Tudo bem, mas eu quero que você dobre o seu joelho para Cristo em relação a esse tema aqui. Você dobra o seu joelho para Cristo ou vai resistir a Jesus? Sobre essa decisão que você vai tomar, você dobra o seu joelho e fala, Senhor Jesus, você é o Senhor da minha vida. Então eu quero olhar para você e tomar a decisão conforme. Isso é ajoelhar, não é botar uma camiseta escrito Jesus, um boné escrito Jesus, uma fitinha no braço, escrito... muito bonito, legal, eu até gosto disso. Mas que tal você praticar Jesus e honrar Jesus no todo da sua vida? Efésios 1, verso 9. E Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Era misterioso para os antigos, eles não sabiam direito, mas aí veio o Natal. Veio o Natal. E o que é o Natal? Ele revelando o mistério da sua vontade. Ele revelou no Natal. De acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, que vontade é essa? Deus nos revela. De fazer convergir em Cristo todas as coisas, todas, absolutamente todas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O que é essa dispensação da plenitude dos tempos? O Natal. A Bíblia diz que Ele nasceu na plenitude dos tempos. Então, na plenitude dos tempos, Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Queridos, Feliz Natal a todos vocês. E que seja um Natal a todo dia, você lembrando que foi revelada a vontade de Deus, que é convergir todo o teu ser, tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo convergir para Jesus. E aí a sua vida, meu irmão, vai ser uma vida celestial, porque como o céu é celestial, porque imita Cristo, sua vida vai ser celestial se imitar Cristo. Vamos orar. Eu quero fazer basicamente uma oração de agradecimento, né, queridos? Não, mas vamos pedir também, porque a gente precisa ser parecido com Ele. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque pelo Natal, enquanto as pessoas estavam tateando, estavam buscando em sombras, buscando revelações, percepções aqui e ali, mas revelações tantas vezes incompletas, sem saber ao certo como o Senhor é, o Senhor nos revelou quem o Senhor é. Obrigado que o Senhor se mostrou para nós, o Senhor escancarou para nós quem Tu és. Jesus nos revelou o Senhor plenamente. Obrigado que o Senhor se deu a esse trabalho, a esse sofrimento tão duro ter entrado nesse mundo, de tantas pessoas más, de tanta dor, tanto sofrimento e morte, e ainda mataram o Senhor. Mas o Senhor ainda assim veio para se revelar, para se mostrar, para dizer: muito prazer, eu sou o teu Deus. Muito prazer, está aqui a minha vida, para que vocês se baseiem nela, para que vocês aprendam a viver, vocês aprendam a tomar as decisões certas para a vida de vocês. Senhor Jesus, nós te pedimos, gratos por o Senhor ter vindo e nos mostrar a verdadeira vida, a verdadeira sabedoria. Pedimos que o Senhor em 2020, nesse fim de ano, possa, pelo Teu Espírito, fazer convergir
todos nós para Cristo. Como os anjos, o plano celestial inteiro está convergindo para Cristo, que nós aqui da terra, nós que nos dizemos teus discípulos e temos essa vontade, que a gente venha convergir para Jesus. Todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, todas as nossas vontades, todo o nosso pensar, todo o nosso relacionar, todo o nosso enxergar do mundo se convirja para Ti. Dá-nos uma mente de Cristo, dá-nos uma mente sadia, dá-nos emoções sadias, dá-nos reações sadias. Faz-nos, Senhor, mais e mais imitadores de Cristo. Pedimos por essa graça maravilhosa, porque não há bem maior que qualquer um possa fazer na terra por nós do que sermos parecidos contigo. Que o Senhor nos dê essa bênção, Pai. Que o Senhor nos dê essa graça maravilhosa pela Sua misericórdia de sermos parecidos com Cristo. Para que as pessoas olhem, a gente nem precisa dizer, mas as pessoas olham e digam: você é parecido com Cristo. Eu vou te chamar de cristão, porque é muito Cristo na tua vida. Você é um cristãozão, você é muito Cristo. Que a gente seja assim, Senhor. Realize isso em nós, porque essa é a tua vontade. Nós que tanto pedimos qual é a tua vontade, que essa vontade que nos foi revelada, convergir em Ti, se cumpra em nós. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Feliz Natal a todos vocês. Diga um Feliz Natal aí, dá um abraço no seu irmão. Diz Feliz Natal.